Eu não sei como você lida com metas e objetivos e a expectativa que você tem em determinados ciclos da sua vida. Esse é um papo que eu quero conversar um pouco com você hoje. Oi, meu nome é Ana e seja muito bem-vindo ao meu canal. E esse é um papo reflexivo que eu gostaria de ter esse espaço aqui onde eu compartilho um pouco dos pensamentos da minha cachola, que às vezes nem sempre faz sentido, mas talvez compartilhando aqui com você, você consiga me ajudar e eu te ajude de alguma forma. Mas enfim. Esse vai ser uma espécie de podcast em que eu vou tentar fazer o menos de corte possível. Mas voltando ao tema do vídeo, eu não sei como que você lida, mas muitas vezes nós, sempre que a cada novo ano surge, nós criamos uma expectativa para aquele ano. E é bom que a gente crie expectativas. Porque eu, pelo menos eu acredito que uma pessoa sem expectativa para o novo, para os dias que virão, é uma pessoa que está quase praticamente morta. Me desculpe se você é assim. Mas se a gente não tem mais sonhos, não vale a pena mais viver. É quase isso. Se a gente não tem mais um objetivo para poder concluir, ou alguma coisa que nós, talvez você não queira conquistar grandes coisas. Não é um papo de todo mundo precisa ser milionário. Mas se a cada novo dia, a cada novo ano, você realmente não consegue contemplar que você pode ser uma pessoa melhor para sua família. Talvez você não queira ser um milionário, talvez você não queira ter muito dinheiro. Talvez você esteja satisfeito para um caminho onde sua vida, vamos dizer, financeira está indo, seu trabalho está indo. Não estou falando só sobre esses tipos de ambições, só sobre esse tipo de objetivos. Mas se você realmente acredita que esse ano que você chegou no limite da sua vida de aperfeiçoamento ou nível, ou você chegou no limite da sua vida do que você poderia melhorar em si mesmo, eu te convido a fazer uma reflexão e encontrar em si mesmo algo que talvez você precise melhorar. Talvez você precise ser um pouco menos rancoroso, talvez você precise ser um pouco menos amargurado, talvez você precise viver um pouco mais pela sua família, você pode ser um pai melhor, um filho melhor, você pode cuidar um pouco mais da sua saúde, você pode se exercitar um pouco mais. Tenho certeza que um pouco mais você pode fazer hoje. E o problema da nossa vida hoje em dia é que muitas vezes o mundo globalizado, redes sociais, é que muitas vezes nós perdemos a perspectiva do nosso caminhar, de que às vezes a vida é um eterno conquistar, vamos dizer assim. Vamos tentar discorrer um pouco mais sobre esse pensamento. Eu tenho 25 anos e existem pessoas da minha idade que já conquistaram muito mais dinheiro do que eu e estão num patamar financeiro de vida no trabalho delas superior a mim. Mas ao mesmo tempo existem pessoas mais velhas do que eu que não têm a vida que eu tenho, que eu me considero, mesmo que eu tenha alguns sonhos e ambições profissionais, eu acabei de começar uma nova faculdade, para algo que eu realmente gosto e gostaria de fazer para a vida inteira. Existem pessoas que mais velhas do que eu que nem sequer chegaram perto do que eu cheguei hoje com 25 anos. Mas o ponto não é nem achar um motivo para poder se comparar, ou a pessoa certa se comparar, nem é sobre você ver que a grama do vizinho está mais verde ou perceber que a sua grama é mais verde do que a do vizinho, mas é sobre entender que cada pessoa é uma, cada pessoa está numa jornada, mas, sobretudo, muitas vezes aquela pessoa se esforçou um pouco mais do que eu. E, e não necessariamente é para que a gente tenha alguma culpa em pensar que alguém se esforçou mais do que nós. Mas é sobre entender que você é uma pessoa completamente particular, completamente única. E eu acredito que tudo que eu vivi até hoje foi caminhos, foi escolhas que eu fiz. E algumas escolhas eu gostaria de ter feito diferente no passado. Gostaria de ter feito, não deixado de fazer algumas coisas.
Mas tudo levou para que eu vivesse hoje do jeito que eu vivo. E por que eu trouxe o exemplo do financeiro? É porque muitas vezes, por uma pessoa de 20 anos já ter conquistado muito mais dinheiro que eu, às vezes, como com a internet a gente tem muito mais essa capacidade de alguma forma, nos conectar com essas pessoas. E talvez ela nos ajude a melhorar de vida financeiramente. Mas é porque, porque nós temos a impressão, e é justamente o ponto, é que por eu ter 26 anos e uma pessoa de 24 ter conquistado mais do que eu financeiramente, a gente tem a impressão de que eu tô perdida. De que acabou as minhas chances de conquistar alguma coisa. É que eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu já tive várias vezes. E é bem frustrante lidar com isso. Porque você fica pensando o tempo todo, pensando, eu preciso resolver a minha vida. Fulano de tal já resolveu. Fulano, ciclano. Às vezes a gente pensa assim, nossa, já poderia, eu vacilei tanto nisso, eu já poderia ter resolvido isso. Por que que eu não resolvi? Seja até mesmo num objetivo que você começou e você não conseguiu concluir ele naquele ano, porque uma série de coisas aconteceram na sua vida. Eu não sei se está fazendo sentido, mas eu vou tentar amarrar tudo. E muitas vezes nós lidamos com essa sensação de, por eu não ter conquistado até aqui, eu não consigo conquistar mais. E é muito frustrante, é ruim para você, sabe? Você simplesmente desistir de tentar, simplesmente desistir de fazer determinadas coisas. Porque, cara, todos nós temos algo a mais para poder fazer. Existe um pensamento que é muito interessante, de tipo assim, se que com 40 anos você decide mudar de carreira, por exemplo, mudar e ir para outro ramo, é tarde demais? Não, a não ser que você pretenda no ano que vem. E eu não sei você, mas eu também não pretendo. Lógico que com 40 anos você mudar de carreira é totalmente diferente de você mudar de carreira quando você tem 20, quando você está ainda construindo alguma coisa. Mas você pode começar uma nova construção aos 40 anos. Não estou dizendo que 40 anos é tarde, mas é porque às vezes a gente tem esses paradigmas na nossa cabeça de que 40 anos eu preciso estar com a vida feita. Não necessariamente, sabe? É justamente esse o ponto que eu gostaria de conversar com vocês. É que não importa a idade que você tenha, sempre dá para você fazer um pouco mais, sempre dá para você melhorar um pouco mais no sentido de, talvez, eu não acho que esse vídeo vai chegar a uma pessoa de 60 anos, mas uma pessoa de 60 anos não necessariamente precisa parar de fazer, aposentei, não preciso fazer mais nada da minha vida. E ela simplesmente ficar o dia inteiro sentado no sofá sem fazer nada. Pô, agora ela pode cuidar um pouco mais da saúde, ela tem tempo para poder ir numa academia é, devagar, né? Fala assim, pô, agora ela tem tempo para poder ir com calma na academia, a palavra certa é essa. E agora ela pode desfrutar de uma vida que ela trabalhou muito para poder conquistar. Agora ela pode ir no parque, andar e observar os pássaros, brincar um pouco com os netos, se tem netos, brincar um pouco com as crianças, sei lá, cuidar de uma horta, cuidar das suas plantas, se ela tiver plantas, ler a Bíblia com calma, continuar desfrutando de Deus e ler um pouco mais a palavra de Deus, ler livros, entende? Entende o que eu quero dizer? É que às vezes a gente tem a falsa percepção de que a nossa vida vai acabar no ano que vem. E recentemente eu vi um vídeo onde a pessoa falava o seguinte: nós superestimamos o que podemos fazer em um ano e subestimamos o que podemos fazer em 10 anos. E é justamente com isso que eu quero amarrar o final da conversa aqui. Como você lida com as suas metas atuais? Você vive
apenas amarrado nas metas que você, nos objetivos que você tem para poder fazer esse ano. E se já deu, por exemplo, agora nós estamos em abril, né? Abril. Já deu abril, você não concluiu, não fez nada do que você tinha prometido em janeiro. Já passaram-se 3 meses. Aí você simplesmente desiste, porque não vai dar tempo mais. Ao invés de nós pensarmos que nós estamos numa eterna construção de algo, nós estamos até o final da nossa vida construindo alguma coisa, que seja construindo uma pessoa melhor para nossa família. E de novo, não estou falando aqui apenas de objetivos financeiros. Se você tiver, bom; se você não tiver, ok também. Pense que até que você morra, você pode ser um pouco melhor para sua família. E isso não quer dizer que você precisa, em um ano, se tornar uma pessoa completamente diferente. Tipo, em um ano, eu sou uma pessoa que totalmente amargurada, uma pessoa que, vamos usar exemplos, uma pessoa que não gosta muito de abraços, mas entende que abraçar é bom, que ser uma pessoa mais amável é legal. Aí você quer passar de uma pessoa que não abraça em um ano, no início de um ano, para no final do ano ser a pessoa que mais abraça lá. Ao invés de pensar que em 5 anos você pode ir se transformando. O ponto é que a cada dia nós podemos construir algo novo e fazer valer aquele dia. E é justamente essa a frase que rege a minha vida nesse ano. Vou dar um print aqui para vocês. Juntamente com as minhas metas para esse ano, na minha captura, na minha tela de início do meu celular, tem a frase Make Today Count. Em tradução livre, faça o hoje valer a pena. Faça hoje contabilizar. Talvez hoje você fez apenas uma coisinha pequena, mas isso contabilizou e está somando para que no final de 365 dias, para que no final de 5 anos, você seja uma pessoa um pouco melhor. Eu não sei se esse vídeo fez muito sentido, vou ter que reassistir ele e ver se fez algum sentido, se dá para lançar. É porque talvez nós vivemos muito subestimando o que nós podemos completar em 5 anos, em 10 anos, e superestimando o que fazemos em um ano. Então, mesmo que seja um pouquinho hoje. Hoje, o que eu fiz hoje foi apenas beber um pouco mais de água no meu dia. Isso vai ser suficiente para que no final de um mês, um ano, você já tenha construído o hábito de, de beber água. Talvez hoje, tudo aqui, ó, inclusive, talvez hoje, tudo que você conseguiu foi ler 5 minutos da Bíblia, foi ler 2 versículos da Bíblia. Pô, é suficiente para que na construção da sua jornada aquilo se torne muito mais. Não pense que a sua jornada, que o que você está fazendo hoje é pouco comparado ao que você pode fazer lá na frente. Comece entendendo que às vezes nós precisamos ir construindo. Nós estamos numa jornada. Você não precisa mudar radicalmente em um ano. Ao longo de um ano, 2, 3, 4, 5, você vai ir mudando, você vai se tornando uma pessoa melhor. Você vai conquistando algo mais. Não pense que sua vida financeira vai mudar radicalmente em um ano. Mas em um ano você já vai estar um pouco melhor. Então, depois de 10 anos, você vai conseguir olhar para trás e, pô, nossa, eu plantei eu comecei a economizar, comecei a me dedicar a um estudo, para que o estudo fosse melhorar a minha vida, comecei a trabalhar em uma nova habilidade, comecei uma nova faculdade há 10 anos. E quando eu comecei, eu pensei assim, poxa, será que isso vai mudar a minha vida? Nossa, hoje eu tô aqui e eu posso contemplar o quão diferente eu tô. Daqui e trazendo um pouco mais enxuto, talvez a gente queira perder 10 quilos em um mês. Pô, a não ser que você esteja muito acima do peso, isso não vai ser possível. Mas pense que em um ano você vai conseguir perder 10 quilos. Isso se você plantar diariamente, semanalmente, no seu potinho do déficit calórico, né? Mas pense que nada é em vão. Make today count. Faça hoje valer a pena. Esse é o vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever nesse canal. Deixe seu like, comenta alguma coisa e eu te vejo numa próxima. Tchau.